Alagoas. Quem é de fora sempre admirou tudo o que a natureza fez por este lugar. Mas agora, o orgulho do alagoano vai além disso tudo. Com o programa Vida Nova nas Grotas, 70 comunidades receberam melhorias como quadras, escadarias, corrimãos, praças e muita atenção do governo de Alagoas. Mais do que obras de infraestrutura, o Vida Nova nas Grotas recupera a autoestima dos moradores e muda tanto a vida das pessoas que até a ONU premiou esse projeto como um exemplo para o mundo. Enquanto o país parou, Alagoas seguiu em frente, duplicando estradas, construindo escolas, sem falar na segurança, na valorização dos servidores e nos investimentos que não param de chegar. Quem diria que o Brasil enxergaria tantos avanços por aqui e nós, alagoanos, teríamos orgulho da nossa terra. Olá, gente linda do meu Brasil! Estamos de volta com mais um programa As Marias do Brasil, trazendo para vocês a história de uma Maria que carrega o pioneirismo desde cedo. Vocês sabem que a presença feminina nas organizações militares já é uma realidade faz tempo, mesmo sendo ainda um percentual pequeno, onde elas chegam se destacam pela eficiência. Eu estou em uma unidade pioneira do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para conversar com a primeira mulher bombeira do DF. Ela também foi a primeira mulher a assumir função de diretoria na corporação, foi a primeira subcomandante diária e sempre ativa na luta por igualdade de funções. E agora chegou no cargo máximo, a primeira mulher coronel bombeira do DF. É um prazer imenso ter você aqui em As Marias do Brasil e eu bato continência porque realmente você Muito merece. Obrigada, Cleia. Muito obrigada Seja muito pela bem-vinda. referência. Para mim é uma honra estar aqui conversando com outras Marias tão queridas do nosso Brasil, fontes de inspiração para mim e, quem sabe, eu poder incentivar, estimular, né, pequenas Marias que venham por aí e, de repente, queiram ser bombeiras como eu sou. Pois é, né? Quem é Ellen Ramalho? A Ellen Ramalho é uma lutadora. Desde criança, eu sempre soube que eu precisava lutar por aquilo que eu queria, por aquilo que eram os meus sonhos. E mesmo sem me dar conta de aonde a vida, né, poderia me levar, eu sabia que isso demandaria de mim esforço e acreditar naquilo que era o meu potencial. Eu agradeço a Deus porque eu tenho na minha vida Marias que me incentivaram muito. Tenho histórias das minhas avós muito amadas, minha mãe, que é uma referência, minhas tias. E eu agradeço muito a Deus por toda essa influência de lutar por aquilo que acredita e não se conformar com aquilo que era uma realidade e com os nãos da vida. Você é de Brasília, brasiliense, né? Nasceu, você disse que nasceu em Taguatinga, mas é de Braslândia, né? Isso, eu sou filha de Braslândia, só não tinha maternidade em Braslândia, nasci em Taguatinga. Braslândia, gente, é uma cidade aqui do Distrito Federal que fica aproximadamente 40 minutos do plano piloto, né? Uma cidade assim muito aconchegante, né? Agora, já era um sonho ser bombeira, porque você entrou muito cedo, você fez o concurso com 17 anos de idade, né? Isso mesmo, eu fiz o concurso com 17 anos, não tenho vergonha de dizer, à época eu era uma concurseira, então eu fazia concurso para tudo. Eu queria uma condição de trabalho, eu queria dar uma vida melhor para minha família e fiz vários concursos e
Um deles foi o da Câmara dos Deputados. Eu passei numa boa posição, mas fiz também para o Corpo de Bombeiros, e quando eu recebi a notícia do Corpo de Bombeiros, 3 vagas, a seção de identificação me ligou à época, o subtenente Alfeu, porque eu tenho o maior carinho, dizendo que eu tinha passado no concurso e que eu tinha passado sozinha. E desde aquele momento, meu coração optou por essa instituição. Eu digo que ela me encantou desde o primeiro momento, e eu pude escolher essa carreira sem olhar para trás. Houve os desafios, houve os obstáculos. Não imaginava ser bombeira, porque lá em Brasilândia não tinha corpo de bombeiros nessa época, então nós não tínhamos contato como criança. E ainda que tivesse, era um universo restrito aos homens, não dizia respeito às mulheres ainda, né? Então, para mim, foi um grande desafio. Ou seja, você fez o concurso quando abriu a corporação para as mulheres, e foi Exatamente. A única a passar. Na primeira prova, na primeira seleção, fui a única a passar, e a instituição fez as outras provas para que pudesse ingressar minhas amigas, a Cristiane e a Mônica, que nós cursamos o curso de formação de oficiais juntas, de 1993 a 95. Na época, nós achávamos que o nosso maior desafio era passar nas provas e ingressar, e continuar passando nas provas. E, na realidade, o nosso desafio era maior, nós não nos dávamos conta disso, mas o nosso desafio era maior, porque, na realidade, era um projeto piloto. Se não desse certo, o ingresso de outras mulheres na instituição estaria comprometido. Ou seja, era uma responsabilidade, porque vocês tinham que provar, né, que a mulher era capaz de assumir, de ser bombeira, né, de estar ali em igualdade com o homem, né? Agora vejam bem, né? Muitas pessoas sonham em passar no concurso da Câmara dos Deputados, né? E ela passou, teve essa oportunidade e escolheu ser bombeira, né? Isso é uma assim. E assim, o peso disso, né? Você escolheu, assim, o coração bateu mais forte para ser bombeira, por quê? Porque o salário da Câmara é muito bom, né? Exatamente, financeiramente lá seria mais vantajoso. Mas em nenhum momento desses 28 anos eu olhei para trás para dizer, puxa, eu poderia ter escolhido outra coisa. Eu acredito que ser bombeiro passa por uma vocação, por um chamado, por uma coisa de coração mesmo. Por mais que a nossa realidade seja dura, as missões, as responsabilidades, nós atendemos quando as pessoas estão numa condição muito fragilizada, seja pela emergência do acidente, seja pela emergência do incêndio, mas tudo isso para nós, quando nós encerramos a nossa atividade, é uma sensação de dever cumprido que eu acredito que tenha conexão com o céu. É aquela coisa de, Senhor, fizemos o que precisávamos fazer. Agora, você entrou numa corporação que até hoje é um ambiente masculino, né? De uma maioria. Isso em todo o país. O DF tem um pouco mais, o efetivo no Corpo de Bombeiros, mais de 5 mil, né? E desses, aproximadamente 17% são mulheres. São mulheres. E comparando com as outras corporações de outros estados, 17% é um número considerável, porque a média é de 10, 11%, né? Ainda é a minoria, mas é um ambiente ainda masculino. Imagina naquela época, ou seja, você foi a única a passar, mas aí fizeram um concurso para que você não entrasse sozinha, né? Exatamente. Em todos os momentos nós víamos o cuidado da instituição para que nós pudéssemos desenvolver as nossas atividades. Então, eram 3 vagas previstas, as 3 vagas foram preenchidas, e no ano seguinte houve a entrada de mais 4 meninas. Tudo isso foram degraus, pequenos degraus, que foram
superados até que nós chegássemos até aqui. Você sofreu, assim, preconceito, ou seja, o machismo? Com certeza. Isso é uma característica de quem se atreve a desbravar algo. E pelo fato de nós estarmos inseridos numa sociedade, nós temos desafios nessa questão. É um desafio que não só eu, sendo coronel, mas até a soldado, ela precisa enfrentar e ter uma cabeça boa, tranquila para dizer: isso não é comigo, isso aqui não é por minha causa, e batalhar para mudar uma cultura, que é possível a mudança de cultura, sim. Quando nós entramos, havia pessoas que não concordavam com a nossa permanência. Eu sei que existia uma grande dúvida se isso seria possível ou não, porque a missão de bombeiro é dura, é uma missão que exige muito do físico, e até que ponto nós conseguiríamos fazer. E é interessante porque dentro desses 28 anos eu agradeço a Deus, porque todos os socorros que nós estivemos, nós mulheres inseridas dentro do socorro, o socorro foi prestado da melhor maneira possível. Então tudo isso foi sendo quebrado, não com o grito, nem com a força, porque não é assim que nós mulheres agimos, né, Cleia? Mas com a comprovação de que era possível, de que era viável. E hoje, quando nós temos as equipes, né, formadas por homens e mulheres, nós sabemos que naquela equipe nós temos o melhor dos dois grupos, porque eles se somam, são características inerentes a um e a outro que se somam no socorro e fazem com que aquele socorro seja prestado da melhor forma. E é por isso que nos faz acreditar em investir cada vez mais nessa composição. Algumas pessoas dizem assim: mas é preocupante ter uma guarnição de mulheres, né? Porque a missão, a exigência da força, ela é muito grande. E na realidade, quando a gente para pensar nisso, a exigência da força, ela não é maior do que a exigência da cooperação entre equipe. O bombeiro não trabalha só, ele não pode trabalhar só. Ele trabalha em grupo, e é a força dessa equipe que faz com que a gente tenha essas meninas que ingressam. São testes físicos exigentes, então as mulheres que passam porque elas têm aptidão para a atividade. Nós temos provas dos mais variados tipos. Então, se aquela menina está podendo hoje vestir uma farda de bombeiro, é porque ela cumpriu uma etapa que foi uma etapa exigente, né? Que foi uma etapa de alta performance. E competindo em pé de igualdade com o homem, né? Exatamente. A gente tem uma consciência muito grande que, na realidade, o que a gente espera não é a competição, mas a cooperação. A presença da mulher não invalida a presença do homem e nem disputa com ele esse espaço. Mas ela vem para agregar valores a um ambiente que era antes, de uma certa forma, bem árido. Então, isso é muito bacana para a gente tem muito orgulho disso. Só que essa é uma constatação que a gente pode fazer hoje, depois de 28 anos. A cadete Ellen, a cadete Cristiane, a cadete Mônica, elas não tinham essa noção, nós éramos meninas. E você é uma pessoa que sempre aí nesses 28 anos tem lutado, né, assim, ativamente pela igualdade de funções, né? Você já teve momento de ter que se posicionar em defesa de uma colega? Sim, isso é uma coisa que faz parte, a gente encara até mesmo como normal, né? E a gente faz de uma forma natural, de uma forma que é da nossa natureza a proteção, é da nossa natureza o agasalhar
aquele que está do lado para que todos vençam. É da natureza da mulher esse cuidado, né? Cuidado de casa, cuidado de família, e isso faz com que a gente traga também essa ideia para dentro do quartel, para que todos se sintam protegidos, acolhidos, amparados. Essa é a ideia. Muitas vezes a gente vê falas, né? Eu já ouvi colegas dizendo, não, mas a gente se preocupa porque a bombeira, quando ela engravida, ela passa 6 meses de licença maternidade, fora a licença, fora a gestação. E eu costumo brincar, sim, mas esse é um sistema de amparo social, a proteção à vida, né? E quando a gente para pensar nisso, eu tenho que considerar também a lesão do futebol dos meninos, a lesão da queda de moto, então, que afasta também do socorro por um período igual ou maior. Então, a questão é uma proteção àquele indivíduo, a condição de saúde daquela pessoa, independente de ser mulher ou homem. O importante é que cada um esteja desenvolvendo suas atividades da melhor forma possível. Você falou aí em família e você tem 4 filhos, né? Isso. E tem aí gêmeos, são crianças ainda. E essa conciliação, né? A Ellen mãe, a Ellen esposa, a Ellen aí, né, profissional. Eu costumo dizer que é difícil diferenciar uma coisa da outra, né? Tendo 4 filhos em casa, quem tem filho em casa sabe que precisa de um ordenamento, precisa de uma organização, e são 4, então assim, demanda uma organização maior. Então eu costumo brincar que muitos princípios do quartel eu levo para dentro de casa, como horários, atividades, regras de respeito, de conduta, de boa conduta, eu levo para dentro de casa, mas ao mesmo tempo eu trago para o quartel aquele olhar que é de proteção, de cuidado, de atenção, de forma que o subordinado ele se sinta protegido, amparado, acolhido, cuidado da mesma forma como são os filhos. Porque eu acho que a missão do chefe é essa. Sensibilidade feminina, né? Porque Exatamente. A mulher já é natural, ela tem uma força vital múltipla, né? Então ela consegue fazer esse cuidado, né? De família, trabalho, ou seja, são várias Marias numa só, né? São várias Marias, superação, força, coragem, sensibilidade, inteligência, ou seja, e isso não nos faz melhores que os homens, pelo contrário, ou seja, é um caminhar lado a lado, agregando, né, um complemento. Homens e mulheres se complementam, né? Então, assim, é muito interessante isso. Agora você aí, desde muito cedo, carrega aí o pioneirismo, né? O pioneirismo foi a primeira mulher a assumir cargos de direção em vários setores, né? De subcomandante. E assim como a sua trajetória, ela veio surgindo ou você buscou isso? Na realidade, essa trajetória ela é consequência daquilo que foi a carreira, a construção da carreira, né? Eu costumo dizer que a corporação ela nos recebeu com o melhor que ela tinha. Então, tudo isso foi construído ao longo do tempo. Nós trabalhamos já há quase 30 anos em várias frentes de trabalho, seja nas diretorias, na área meio, seja na área fim. Então, essas funções elas acabaram vindo por consequência deste reconhecimento do trabalho. Porque a eficiência traz o reconhecimento, né? Você já foi diretora de recursos humanos, né? Diretora de gestão de pessoal. E depois fui diretora de investigação de incêndios. É uma das áreas que eu me especializei desde 2001. Que é uma área difícil, né? É uma área complexa, que demanda muito estudo, mas é muito interessante a gente entender a origem dos incêndios, o porquê dos incêndios, porque nós trabalhamos essas informações para prevenir outros incêndios. Então, o objetivo da investigação de incêndio dos corpos de bombeiros
de fazer com que aquela população esteja mais segura, que aquela população não venha a passar pelo sofrimento, pelas perdas que foram os incêndios anteriores. Se a gente estiver cumprindo essa missão, a gente está feliz. E a outra função, que eu tenho muito orgulho, agradeço muito a Deus por ter passado por ela, que foi a comandante de área sul, na área sul de Brasília, que envolve ali as áreas do Bandeirante, Candangolândia, Parkway, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Santa Maria e Gama, além da área do aeroporto. Então, para mim foi um motivo de orgulho passar por aquela área, porque além da extensão com que trabalha, foi importante para a gente trazer à luz alguns projetos justamente de cuidados nessa questão da salvaguarda do bombeiro, dele poder se restabelecer depois do incêndio. Então tem uns projetos bacanas aí que foram... Aí você chegou agora no posto máximo e essa promoção de coronel foi no último dia das mães, 9 de maio, né? Como é que, assim, né? Você é o posto máximo. Como é chegar, assim, cheguei, subi todos os degraus, cheguei no topo? Para mim foi uma emoção muito grande, porque esse posto é o coroamento da carreira. Para a gente é de muita alegria poder chegar aqui. Eu considero que esses 28 anos, né, cumpriram a missão, e o objetivo é poder somar cada vez mais diante desse novo posto. A cada posto que nós subimos, nós temos mais responsabilidades. Então, o que eu peço a Deus é graça, sabedoria para continuar fazendo aquilo que for o melhor para a instituição, que eu sei que será o melhor para a sociedade também. Eu li assim, em algum lugar que alguém lhe perguntou qual era a sua inspiração e você disse que a sua inspiração é você mesma. Né? Então, essa frase pareceu forte, né? Mas é porque eu tenho uma coisa comigo que é a de me superar a cada dia. Não me superar para ser melhor do que alguém, mas me superar para ser melhor do que ontem. Sem agonia, sem cobrança, sem a pressão de ter uma meta, mas se eu puder hoje ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, no sentido de tudo, da minha profissão, da minha missão como mãe, da minha missão como cidadã, da minha missão como filha, como irmã, né? Para mim, esse conjunto de ser melhor, ele me inspira a continuar em frente. E hoje, quando a Coronel Ely Ramalho se olha no espelho, como se vê? Eu me vejo muito grata por tudo aquilo que eu pude viver, por tudo aquilo que eu pude superar. Mas hoje chegou no cargo máximo, tem ainda assim, ou seja, algum projeto, algum foco, diz, não, isso ainda precisa melhorar? No sentido da minha carreira, eu quero continuar sendo feliz. Meu projeto é continuar sendo feliz. Se tem algo mais para vir, aí eu deixo nas mãos de Deus. Ele sabe. Quem sabe chega ao comando geral do Corpo de Bombeiros do DF, né? Agora, eu gravei também com a primeira bombeira, Coronel Camila de Alagoas. E ela é uma líder no enfrentamento à violência nas instituições militares. Tornou-se aí uma referência não só em Alagoas, mas em todo o país, né? Aí de enfrentamento à violência nas organizações militares. É uma realidade também, a violência contra as mulheres aqui, vocês têm enfrentado também isso? Nós temos a necessidade de sempre preparar a nossa militar para enfrentar qualquer dificuldade que ela tenha nesse sentido. Qualquer problema dessa natureza geralmente acontece de uma forma muito reservada, entre 4 paredes, e é muito difícil ter testemunhas nesse sentido. E o que nós
tentamos, o nosso trabalho é justamente fortalecer as nossas militares para que elas possam lutar da melhor forma possível contra esse tipo de preconceito, seja ele em que nível for. O que a corporação não admite é que isso se torne uma coisa natural ou normal, havendo a necessidade de que seja combatido, com certeza. Pois é. E se você quiser assistir também a entrevista com a Coronel Camila Paiva, de Alagoas, é só aqui, ó, pesquisar aí na playlist Marias de Alagoas e assista, que está bem interessante também. Agora, Ellen, Coronel Ellen, eu gostaria que você olhasse para a câmera e você desse uma mensagem para as Marias do Brasil que estão nos assistindo. Eu queria dizer a todas as Marias do Brasil que, independente da sua luta, independente do obstáculo à sua frente, não deixe de acreditar, não deixe de lutar por aquilo que você acredita, não deixe de lutar por aquilo que é o melhor para você. E eu peço a Deus que Ele esteja te fortalecendo, te iluminando e te cercando de todo amor e carinho para você conseguir atingir os seus sonhos, para você conseguir realizar os seus sonhos. Porque todas nós, Marias do Brasil, fomos feitas com muito amor e carinho por Deus e eu tenho certeza que esse é o objetivo dele, que sejamos muito felizes. Um beijo no coração de todas. Pois é, gente, a gente está chegando aqui ao final e todas as mulheres que passam aqui no programa recebem de brinde o meu livro, A Influência da Mulher no Mundo. Eu vou pedir aqui a produção e eu trouxe ele para você. Boa leitura. Obrigada. Eu agradeço muitíssimo aqui a sua participação. Você realmente eu que agradeço. É uma mulher que nos inspira, né? A influência aí, porque, gente, uma mulher, assim, dizer assim, qual a sua inspiração? Eu mesma, ter uma autoestima boa, né? E saber quem é e para onde quer ir, né? Então, assim, a Coronel Ellen aí fez uma trajetória de sucesso, aí sabendo bem de onde veio, onde estava e aonde quer chegar. Então, siga aí o exemplo, né? Se você não assistiu aí toda a entrevista, assista desde o início, siga as Marias do Brasil nas redes sociais, Instagram e Facebook, e pesquise aí, ó, nas playlists, porque tem entrevistas com Marias inspiradoras e extraordinárias, histórias incríveis. Muito obrigada, receba o meu abraço, ainda não podemos, né, abraçar, chegar assim muito perto, minha querida. Mas é uma honra tê-la conosco. Sucesso aí na sua trajetória, estou na torcida que chegue ao comando geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Obrigada, Cleia. Muito obrigada por vocês terem vindo. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. É uma casa que acolhe a todos e tem muito orgulho, né, dessa sociedade linda que ele tem a oportunidade de servir. Muito obrigada, sejam bem-vindos, viu? E obrigada a você por assistir aqui, por estar sempre conosco. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Cada inscrição fortalece a causa, né? Fortalece as mulheres, as Marias do Brasil. E toque aí o sininho para receber o aviso quando novos vídeos foram publicados. E deixa aí o seu like e comentário. Fiquem com Deus e até a próxima. Que tal conhecer uma cidade histórica com construções centenárias? Ou talvez um passeio pela mata, em um lugar que foi palco de uma grande luta por liberdade? Tá, você quer aquele velho clichê. Fim de semana de sombra e água fresca numa praia paradisíaca, que parece saída de um filme. Navegar entre canyons? Tomar vinho na serra? Eu te apresento Alagoas. Seu próximo destino é aqui. Governo de Alagoas.